Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe também os irmãos que estão conectados pela internet. Vamos retomar a nossa leitura da mensagem aérea de Esmirna. Na última oportunidade, lemos das páginas 104 a 106. E ali o irmão Branham continuava falando sobre o híbrido, sobre a igreja híbrida. E ele falou que o híbrido mais famoso do mundo é o mulo. O mulo é o cruzamento do cavalo e do asno, o jumento. E ele não pode se reproduzir. O mulo tem essa característica. Por ser híbrido, ele não pode se reproduzir. Porém, ele trabalha mais do que o cavalo e o asno. Mas ele é muito teimoso, você não pode confiar nele. E o mulo, que é um híbrido, é um tipo do crente híbrido, da igreja híbrida. O irmão Branham diz que ele é uma figura perfeita da religião híbrida. O cavalo representa o verdadeiro crente, e o jumento, o injusto, aquele que não crê, verdadeiramente não crê. Mas o mulo representa o híbrido, aquela mistura do crente com aqueles que não creem, do crente com a política, do crente com o mundo, do crente com as falsas doutrinas. Então esta igreja havia se hibridizado, havia se misturado com tudo isso, com política, com o mundo, com o nicolaísmo, com doutrinas anti-apostólicas, e nada mais do que híbridos aquela igreja poderia gerar, nada mais do que mulos. E embora sejam híbridos, o mundo trabalha muito, eles trabalham muito, eles evangelizam, eles têm suas associações missionárias, eles levam, dá para se dizer assim, o evangelho nas nações. Eles trabalham arduamente, porém são híbridos, eles não têm vida, eles não têm semente, eles não podem se reproduzir. Eles falam da verdade, eles falam da Bíblia, eles falam de Jesus Cristo, eles falam de Deus, porém eles não podem produzir aquilo. Eles falam da palavra, porém eles não podem produzir a palavra, pois eles são híbridos, eles não têm semente, eles não têm como se reproduzir. E nenhuma religião organizada jamais teve um reavivamento, nunca. O irmão Branham diz, nenhuma igreja que se hibridizou com o denominacionalismo, nenhuma religião organizada teve um reavivamento, nunca teve. Em Êxodo capítulo 13, versículos 12 e 13, diz o seguinte: porém tudo que abrir a madre da jumenta, resgatarás com o cordeiro, e se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça, mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Aqui vemos que Deus, quando ordenou a Israel, quando eles estavam saindo do Egito, que eles tomassem o primogênito de cada animal e dos homens. Porém, o primogênito da jumenta, ele tinha que ser resgatado, ele tinha que ser redimido por um cordeiro. Então vemos que o crente que não crê, não o híbrido, mas o que está lá no mundo, o pecador, o miserável pecador, ele é um tipo do jumento. O jumento pode ser resgatado, como vemos aqui em Êxodo 13. O primogênito da jumenta era oferecido um cordeiro em seu favor. E o jumento era um animal impuro para Israel, porém ele ainda poderia ser resgatado. E assim é o crente, ou melhor, o mundano, o injusto, o ímpio que está no mundo. Se ele é um jumento, o sangue de Jesus ainda pode o redimir. Mas o mulo, que é o cruzamento do jumento com o cavalo, é híbrido. Ele se refugia na igreja, ele não se refugia no sangue, na palavra da hora. Ele se refugia na igreja, ele é híbrido, ele não tem semente. Então é melhor que fôssemos um jumento do que um mulo religioso. O jumento que está lá no mundo e ainda há redenção para ele, do que um mulo religioso, que trabalha em prol da sua religião, mas que não tem semente. Fala da palavra, mas não pode produzi-la. E quando a igreja, o irmão Branham diz, se afastar da palavra, ela crerá em qualquer coisa. Quando a igreja rejeita a palavra que lhe é apresentada no dia em que ela vive, a
a palavra do dia, prometida para aquele dia. Quando ela rejeita isso, ela crê em qualquer coisa. Como Eva, quando rejeitou a palavra de Deus e não ouviu a voz de Deus quando disse para não comer da árvore da ciência do bem e do mal, quando ela rejeitou esta palavra, ela creu em qualquer coisa. Quando teve Caim, ela disse: alcancei do Senhor um varão. Ela pensava que tivera tido do Senhor um varão. Mas a semente tem que produzir segundo a sua espécie. Uma boa semente só pode produzir um bom fruto, e a má semente só pode produzir um mau fruto. Porém, ambas as sementes, a semente boa e a semente ruim, se alimentam do mesmo solo, da mesma umidade, da mesma chuva, do mesmo sol. Por isso, Eva teve um varão pela permissão de Deus, porque até mesmo a má semente desfruta da chuva, do sol, da umidade. Mas aquela semente não era de Deus, aquela semente era de Satanás, aquela semente era da serpente. Ela usufruiu das leis de Deus para que viesse a nascer, no entanto ainda era uma má semente. E ela pensava que tivera do Senhor um varão. Ela creu em qualquer coisa depois que descreu da palavra de Deus. Quando você descrê da palavra de Deus, assim como Eva, você crê em qualquer coisa. Você crê que o irmão Branham terá que voltar para revelar os 7 trovões, quando ele disse que os 7 trovões já foram revelados nos 7 selos. Você crê que o irmão Branham terá que voltar e armar uma tenda para cumprir a terceira puxada, quando ele disse, nos ungidos 262, que a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Você crê que o 7º anjo de Apocalipse 10:7 é outro anjo, diferente do anjo de Apocalipse 3:14, quando você nega, quando você rejeita a palavra de Deus. Porém, o irmão Branham diz que é o mesmo na mensagem Senhores, é este o tempo. Quando você rejeita a palavra de Deus, você crê em qualquer coisa, assim como Eva. E nos últimos dias, Paulo profetizou que isto aconteceria, que eles seriam incircuncisos de coração, que eles creriam em qualquer coisa, que eles se desviariam da verdade e amontoariam para si doutores conforme as suas concupiscências. Eles creriam em qualquer coisa, pois eles rejeitaram a palavra de Deus no seu dia. Vamos retomar a nossa leitura, paramos na página 106. O irmão Branham diz: não há nenhuma força nela. Vou ler o anterior aqui para a gente ver do que ele estava falando. Quando a igreja deixou-se mover para longe do original, como Adão e Eva, a morte entrou. Não há nenhuma força nela. Ela tornou-se uma monstruosidade. No instante em que a igreja moveu-se em direção à forma e à cerimônia, e em direção ao sacerdócio, organizando os ministros em um grupo que decidiu a liderança a parte do Espírito Santo e sua palavra, nesse mesmo instante entrou a morte e ela começou a adoecer. E conforme adoecia, transformava-se em um grupo de pessoas sem poder, cuja única arma era o argumento. Ela não podia produzir nada no Espírito, pois suas esperanças estavam baseadas sobre programas e não sobre a fé em sua palavra. Eles semearam o programa e, portanto, colheram o programa. Eles semearam perversão e, portanto, colheram filhos pervertidos. Altere a Deus e você colherá exatamente o que injetou. O homem devia aprender isso da natureza. Ele tem alterado a natureza. Ele tem injetado suas próprias ideias na natureza e rearranjando as moléculas, etc. E agora está colhendo uma tempestade. Olhe só como tem reproduzido a galinha. Ela é tão altamente reproduzida que é uma máquina poedeira que põe ovos até se gastar. Não é boa para alimento e é comida fraca e pobre. Injetam substâncias na carne que comemos e por causa disso o corpo humano está mudando. De maneira que as mulheres estão ficando mais estreitas nos quadris e mais largas nos ombros, e os homens estão ficando exatamente o contrário. Agora, se você brinca com a natureza e obtém uma monstruosidade, um efeito contrário, o que acontecerá se você converte a verdade
em uma mentira? A resposta é: você produzirá um sistema de religião anticristo e ateu que é tão pervertido que não se parecerá com, nem produzirá o que o original produziu. A única resposta que Deus tem para uma situação assim é um lago de fogo. Essa pobre era de Esmirna estava morrendo. Quando morreu, jamais voltou. Nenhuma era jamais volta. Nenhum avivamento jamais volta. Não pode ter a vida de Deus nele através de geração natural. É preciso uma regeneração de cima. Esta última era começou com as chamas de um avivamento pentecostal e eles logo o organizaram de novo. Em vez de tomar a palavra, eles tomaram suas próprias ideias e fizeram exatamente o que cada era fez. Puseram o manual no lugar da palavra. Dê apenas um passo fora desse manual e veja o que acontece. Você está fora, irmão. E eles o perseguirão e responsabilizarão a Deus por isso. E como amam a sua organização, não é de surpreender. Eles são pentecostais de segunda geração. E uma vez que Deus não tem netos, eles apenas são filhos de seus pais, conhecidos por seus credos e sua forma de adoração. Eles podem falar acerca do que costumava ser, mas não podem produzi-lo. Uma vez eles tinham o relâmpago, porém quase tudo que restou é o trovão. Mas deixe-os falar-lhes sobre as glórias de seu movimento. Eles dirão: sim, Senhor. Eu quero que você saiba que este é um movimento que nenhum homem começou. Ele surgiu espontaneamente. O Espírito caiu sobre todo mundo. Sim, Senhor, nós temos o que eles tinham no Pentecostes. Isto não foi de homens, mas de Deus. Então por que eles não o mantiveram assim? Se Deus o começou, como é que Deus não pode mantê-lo e concluí-lo? Se Deus não escreveu um manual de credos e preceitos e dogmas para começá-lo, então que direito tiveram eles de fazer isso? Deus derramou o seu Espírito sobre batistas, metodistas, nazarenos, adventistas, presbiterianos, Irmandade, Igreja de Deus, diversas assim chamadas, etc. Todos estes irmãos foram educados em diferentes doutrinas, estatutos, manuais eclesiásticos, etc. Deus varreu tudo isto para um lado. Ele destruiu suas teorias dispensatórias e restaurou os dons do Espírito, provando que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas aqueles pentecostais aprenderam a sua lição sobre organização? Não, Senhor. Eles logo se organizaram de novo e têm escrito seus próprios livros de textos, estatutos e manual eclesiástico, livros de companheirismo, etc., com uma ideia em mente, que é provar que agora eles têm toda a verdade, sabem todas as respostas e são, portanto, a elite de Deus que conhece o caminho e pode mostrá-lo aos outros como guias designados por Deus. Mas eles não têm isso. Eles têm se brindizado com os próprios grupos de onde saíram. Se querem estar na noiva, eles vão ter que sair exatamente como fizeram seus antepassados. Eles são como todos os demais. O avivamento acabou. Eles estão tentando viver um nome e estão mortos. Eles adotaram a organização, falando durante todo o tempo acerca do Espírito de Deus. Eles falam acerca da evidência do Espírito Santo, mas esquecem que o diabo pode falar em línguas também. A completa confusão de Babel está em seu meio e eles a chamam de Espírito de Deus. Uma vez mais vemos o homem dizendo a Deus, em vez de Deus dizendo ao homem. Paramos na página 107. Os irmãos podem colocar-se de pé, vamos receber o nosso pastor.